Olá, meu amigo, minha amiga, estamos mais juntos aqui mais uma semaninha e vamos falar agora da importância da vitamina D3 na nossa saúde. Ela é importantíssima. Você sabia que a vitamina D3 ela diminui a mortalidade em qualquer tipo de doença? Ou seja, se a gente modular, se a gente repor vitamina D3, ou se a gente tiver com a nossa vitamina D3 no patamar ideal, nós vamos diminuir a mortalidade de todos os tipos de doenças possíveis e imagináveis do mundo. Pois é, vamos ver isso aqui. Mas antes de a gente continuar, eu queria pedir a vocês, se você não está seguindo o nosso canal, vai lá, segue. E no final do vídeo, fica até o finalzinho que a gente tem uma surpresa lá no final. Compartilha com os amigos para que essa informação chegue a mais gente possível, porque a vitamina D3 é fundamental para que a gente goze de uma boa saúde. Tá certo? Vamos embora. Primeira coisa, vitamina D3 em relação à definição dela, é uma definição errada. Primeiro, porque não é vitamina, tá certo? O nome pegou, mas é um nome equivocado. Esse é um hormônio esteroidal, igual a testosterona, progesterona, estradiol, e diga-se de passagem, um hormônio, a vitamina D3, extremamente potente, é um dos hormônios esteroidais mais potentes que a gente tem no nosso organismo, tá certo? Então, mas como pegou o nome vitamina, até hoje a vitamina não vai se mudar a nomenclatura, mas a gente já sabe que não é vitamina, é um hormônio. Por que não é vitamina? Porque vitamina é tudo que a gente precisa e não produz. E a vitamina D3 a gente produz sim, a partir da nossa pele, os raios do sol ultravioleta batendo na nossa pele vai produzir vitamina D3. E 80% da nossa vitamina é produzida dessa forma aí. Só que o mal é que a gente não tem ficado exposto ao sol para produzir uma quantidade de vitamina D3 adequada. Qual é a principal função da vitamina D3? Veja só, a principal função da vitamina D3 seria exatamente trabalhar no metabolismo ósseo. Mas como nós temos a vitamina D3, ela tem receptores em todos os locais do nosso corpo, das nossas células, então ela vai atuar em tudo que é lugar, tá certo? A gente vai encontrar receptores em células renais, células cerebrais, células do coração, células do intestino, você pensar células imunológicas, todas essas células vão ter receptores para a vitamina D3. E aí a gente pode ter atuação nela. E é por isso que ela diminui a mortalidade em quase todo tipo de doença possíveis e imagináveis. Se você tiver com sua vitamina D3 no patamar ideal, que a gente quer que trabalhe sempre entre 80 e 100, nunca abaixo de 80, tá certo? Você vai ter benefícios fantásticos em sua vida, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a síntese, como é produzida a vitamina D3, tá certo? Deixa eu dizer a vocês aqui, ó, a vitamina D3, vou explicar para vocês, vou botar um gráfico aqui agora, tá certo? Presta atençãozinha nesse gráfico e aí você vai ter o sol batendo na pele. Na pele a gente tem essa provitamina, que é a 7-deidrocolesterol. Essa deidrocolesterol vai, através dos raios ultravioletas, vai se transformar em colecalciferol, tá certo? Que vai entrar no fígado e através de uma enzima no fígado, que é a 25-hidroxilase, que vai sair, quando ele sai, já sai a 25-hidroxivitamina D3. Só que essa é uma forma inativa da vitamina D3 ainda, que vai para os rins e quando chega no rim sofre a ação de uma outra enzima, que é a 1-alfa-hidroxilase. E ela se transforma em 1,25-hidroxivitamina D3, que é o calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D3. É aí que essa vitamina D3 vai atuar nas nossas vidas. Então, pessoal, vocês viram aí a sequência, é uma sequência simples e rápida, tá certo? Agora, onde é que a gente produz a vitamina D3? A gente já viu que a gente pode produzir através da pele, e 80% dessa produção deveria ser feita a partir da pele, tá certo? Mas existe a alimentação também, que a gente pode se alimentar com alimentos ricos em gorduras como peixes, cavalinha, salmão, atum, são peixes ricos
em vitamina D3. Ou a gente pode fazer a suplementação com a vitamina D3. Essa suplementação pode ser oral, pode ser injetável, tá certo? A gente tomar a vitamina D3, normalmente a gente usa o óleo de coco, um meio gorduroso, porque a absorção é melhor. Eu utilizo muito óleo de coco para os meus pacientes. E aí você pode fazer em gotinhas oral ou em cápsula, ou você faz intramuscular, que eu também uso muito, tá certo? E dependendo da dose, a gente pode fazer a injeção a cada 2 meses, 3 meses, 1 mês, vai depender da dose que a gente vai fazer em cada um desses nossos pacientes, vai depender muito da patologia deles. E nós vamos ter a vitamina D3, ela está relacionada à deficiência de várias doenças. A gente já viu que a gente pode encontrar receptores da vitamina D3 em várias células do corpo. Então, em todas essas células nós podemos ter problemas com a vitamina D3 se ela estiver baixa. Então, veja só agora, eu vou botar aqui a sequência de doenças que podem estar. Tem muito mais, pessoal. Aqui eu só vou citar algumas, tá certo? Então, vejam lá. Primeiro agora, a gente vai ver aqui, ó. A deficiência da vitamina D3 está relacionada a diabetes, tanto diabetes tipo 2 como diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, tá certo? Doenças cardiovasculares, está relacionada a uma série de tipos de câncer, tá certo? Existem vários cânceres relacionados à deficiência da vitamina D3, entre eles a gente tem o câncer de mama, tá certo? O melanoma, que é um câncer de pele, alguns tipos de leucemia, carcinoma de próstata, câncer no intestino, principalmente o câncer de colo retal, está muito relacionado à deficiência da vitamina D3. Mas a gente tem mais ainda. A gente vai ter pacientes com deficiências de cognição, pacientes com depressão devido à deficiência da vitamina D3, doenças autoimunes. A gente tem mais de 300 tipos de doenças autoimunes e elas podem estar relacionadas à deficiência de vitamina D3, alergias causadas pela deficiência, e a gente pode ter complicações na gestação. Então toda buchudinha tem que estar com a sua vitamina D3 no ponto, para que seu bebê nasça saudável, tá certo? A diminuição da vitamina D3 pode levar a uma redução do cálcio, tá certo? E um aumento do PTH, que é um hormônio, que é o paratormônio. E isso no adulto vai causar osteomalácia, que é a deficiência da vitamina D no adulto, e na criança chama-se raquitismo, tá certo? Agora, pessoal, quais são os fatores que vão impedir a formação da vitamina D3 a nível da pele? Existem 3 fatores bem interessantes. O vidro é um fator que quebra o raio ultravioleta e não deixa se formar a vitamina D3. Então, você está dentro do carro, está no teto solar, está na casa, mas está recebendo sol com a parede de vidro, isso você não vai estimular a sua vitamina D3. Outra coisa que vai diminuir muito a produção da vitamina D3 é o período do inverno, período de chuvas. Então você tem aí uma baixa da vitamina D3, porque você vai ter menos raios ultravioletas atingindo a Terra. Outra coisa que é comum você encontrar por causa disso, existem países que você tem longos invernos, às vezes são 9 meses de inverno, tá certo? 3 meses de sol. O que acontece principalmente nesses países da Europa? Muitos países desses aí, você tem as doenças lá em cima, câncer de mama lá em cima. Quanto menos vitamina D3 esses países têm, maior incidência de ansiedade, depressão, diabetes, todas as doenças aí que a gente já citou aí, são muito maiores nesses países onde você tem pouca incidência de sol. Quanto mais sol a gente recebe, mais saúde a gente vai ter por causa da vitamina D3. Uma outra coisa importantíssima que a gente vai ver agora é o seguinte, assim, a hipovitaminose, a deficiência da vitamina D3 é mais comum em quais pessoas a gente vai encontrar essas deficiências? Veja só, então, presta atenção aí agora. É mais comum em crianças, tá certo? É mais comum também em idosos, porque no idoso a gente vai ter uma atrofia da pele e, consequentemente, uma deficiência da vitamina D3, porque não vai ter mais aquele circuito funcionando adequadamente. Uma outra coisa são as gestantes. As gestantes têm uma maior predisposição à vitamina, a uma deficiência da vitamina D3. É por isso que elas têm que
repor a vitamina D3, suplementar. Um outro fator é a idade. Com a idade, a gente vai produzindo menos vitamina D3, ou seja, em torno de 18 a 20 anos, nós temos o pico da nossa produção de vitamina D3. Acima dos 70, a nossa vitamina D3 começa a cair 50% do percentual dela, né? Pacientes de raça negra, os pacientes de quanto mais escuro for a cor, menos capacidade de absorver vitamina D3 ele tem, ou seja, ele vai ter que ficar exposto muito mais tempo ao sol, tá certo? Outra coisa, existem alguns medicamentos como anticonvulsivantes, diuréticos, esses remédios, eles baixam a vitamina D3. E outra coisa, por último, aqui são os pacientes obesos. Quem é obeso normalmente tem uma maior deficiência de vitamina D3, porque a gordura, ela sequestra a vitamina D3 para a gordura, porque ela é lipossolúvel, ela atrai-se pela gordura, e aí fica faltando vitamina D3 na corrente sanguínea para poder trabalhar nos receptores, para poder fazer o seu serviço direito. Então, esses pacientes obesos, a gente normalmente tem que dar doses maiores. E tanto é que a gente determina a dose da vitamina D3 pelo peso do paciente e não pela idade, ou se é adulto ou se é criança, é pelo peso. Dependendo do peso, a gente vai determinar a dose de vitamina D3 para cada pessoa dessa. Então, quais são os benefícios da vitamina D3? Mas antes de falar isso, deixa eu só lembrar a vocês assim, uma coisinha que é interessante para a gente comentar aqui antes, a gente entender. Dose eritematosa da vitamina D3. O que é isso? É aquele período que você vai ficar exposto ao sol para poder estimular a sua vitamina D3. A gente chama isso de dose eritematosa. Ou seja, no meu caso, que tem uma pele mais clara, eu vou para o sol, normalmente aquele sol de meio-dia, onde os raios solares estão batendo na Terra, tá certo? E ali você vai, quase semi-nu, você vai se expor ao sol ali. Quando a minha pele começa a mudar de cor, já começa a ficar um pouquinho vermelhinha, já está na hora de eu sair. Isso em média de que 5, menos de 10 minutos às vezes. E isso vai ter que acontecer com cada pessoa. Então vai de acordo com a cor da pele de cada pessoa. É por isso que as pessoas com peles mais escuras, pessoas da raça negra, eles vão ter que passar mais tempo para absorver a mesma quantidade de vitamina D3 que uma pessoa de uma pele mais clara. Tá certo? Então, isso é um fator determinante. Uma das outras coisas que eu esqueci de falar, pessoal, foi o filtro solar. Quem usa filtro solar? Um filtro solar acima de 30% já é o suficiente para matar a sua vitamina D3 em 100%. Ou seja, quem usa filtro solar acima de 30%, você não vai conseguir absorver vitamina D3. Tá certo? Mas você não vai passar também o filtro solar no seu corpo inteiro, no seu dia a dia. Muita gente às vezes só passa no dia a dia, logicamente você vai para a praia, certo, mas quando você não vai para a praia, você só passa no rosto e aí não tem problema nenhum. Por quê? Porque o rosto, a face, é o local que a gente menos absorve vitamina D3. O local que a gente vai absorver exatamente é os troncos, os membros, que tem que estar exposto ao sol. Mas isso a gente não faz no nosso dia a dia, tá certo? E é por isso que muitas vezes eu só peguei até hoje uma pessoa que estava com vitamina D3 acima de 67. Foi um motoboy que andava direto no sol, dirigindo para cima e para baixo. As outras pessoas, normalmente é 8, é 10, é 15, é sempre abaixo de 20. Então, policia, dosa a sua vitamina D3. Por quê? Porque o benefício da vitamina D3 é diminuir todas as mortalidades possíveis e imagináveis, tá certo? Se você tiver vitamina D3 no patamar ideal, provavelmente o risco de mortalidade por um determinado tipo de doença vai diminuir muito na sua vida. E outra coisa, dose de vitamina D3, pessoal, cuidado, porque a vitamina D3 é o seguinte, eles não querem mudar as unidades por miligramas. Você sabia, muita gente diz assim, doutor, eu tomo aqui 40 mil unidades de vitamina D3. 40 mil unidades de vitamina D3, pessoal, não é nada. 40 mil unidades de vitamina D3 corresponde a 1 miligrama de vitamina D3. Então, 40 miligramas é igual a 40 mil unidades é igual a 1 miligrama. Tá certo? Se botasse para miligrama, ninguém achava anormal. Mas como a gente está trabalhando ainda com unidade, quando um paciente chega para mim e diz, não, eu utilizo um paciente adulto, ele diz, eu utilizo 2.000 unidades, eu utilizo 7.000 unidades por semana, isso não serve para nada, tá certo? A dose mínima que um adulto tem que usar
por dia é 10.000 unidades por dia. Essa é a dose mínima que um adulto tem que fazer uso. Tá certo? Então, pessoal, aquele grande abraço. Eu espero que tenha ajudado vocês, tirado suas dúvidas. E se você não seguiu a gente, comece a seguir a gente agora aí. Um grande abraço.